Olá, meus queridos, eu sou Sérgio Silva. Você está no canal Revelações da Bíblia. Se inscreve no canal, tá? Deixa seu like, seu comentário, tá? Vou responder aqui uma pergunta de um inscrito acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo permanente e da instantânea, certo? Da rejeição, a blasfêmia pela rejeição permanente e da blasfêmia instantânea. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou esclarecer para você tudo detalhadamente, tá bom? Respondendo aqui a pergunta de um dos inscritos sobre a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo permanente e da blasfêmia instantânea. Bom, meu querido, existe muita divergência no campo teológico entre alguns pastores e doutores aí, teólogos, sobre o entendimento sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tanto é que se você for pesquisar na internet, ela vai ver diversos pensamentos sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu, particularmente, costumo muito observar apenas o que está na Bíblia e buscar as informações baseando nos textos originais, né? Principalmente lá em Mateus 12, onde Jesus ele fala explicitamente com os fariseus acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. E lá ele deixa bastante claro o verdadeiro conceito do que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se existe algum outro tipo aí de interpretação, se tiver algum tipo de interpretação, eu até respeito, porém, na minha opinião, baseado no que está escrito na palavra de Deus, a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir as obras do Espírito a Satanás, certo? Acredita-se também que existe uma blasfêmia permanente. Eu também acredito que essa blasfêmia é permanente, mas ela é uma blasfêmia permanente quando se há blasfêmia. Não é uma rejeição simplesmente permanente. Porque blasfêmia está relacionado àquilo que você fala, àquilo que você expressa, certo? Então, o que eu entendo, a blasfêmia permanente é quando uma pessoa, ela ouve a palavra de Deus, ouve a pregação, mas ela não dá crédito à pregação. Ela não abre o coração para que a palavra entre. Ela rejeita a mensagem de Cristo. E ali ela vive a vida toda nessa situação de rejeição à palavra. E nesse período, ela lança palavras contra o Espírito. Certo? Ela blasfema contra o Espírito. Porém, no entanto, essa blasfêmia que ele lançou está relacionada ao tempo de uma certa ignorância. Então ele não passou pelo processo, então está relacionado ao tempo da ignorância. Certo? Então houve uma blasfêmia ali, no tempo da ignorância dele, né? Uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ali falou mal do Espírito, ou por raiva, não sei, se expressou ali contra Deus, contra o Espírito Santo, falou alguma coisa contra Deus. Nesse período onde ele não entende nada sobre a palavra de Deus, simplesmente ele ouve, mas ele não leva em consideração. Se ele morrer nessa situação de rejeição, ele está perdido, ele está condenado. Então ele, além dele cometer uma blasfêmia, por mais que tenha sido algo que ele fez por não conhecer, que as atribuições do Espírito, né? Foi uma rejeição contínua, uma rejeição permanente. Então, ele morrendo, ele está condenado. A blasfêmia instantânea é quando a pessoa conhece a palavra de Deus, foi convertido, recebeu ali os dons espirituais, participou ou não de ter recebido dons espirituais, mas esteve ali na obra, conheceu, participou de estudos, foi batizado nas águas, né? Teve ali um envolvimento, viu os milagres, viu o mover de Deus ali naquela congregação onde ele estava, e de repente ele sai da presença de Deus e ali ele lança palavras contra o Espírito Santo, atribuindo tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele presenciou, tudo aquilo que ele sentiu a Satanás. Foi isso que Jesus estava falando lá em relação aos fariseus, quando eles começaram a questionar Jesus, dizendo que ele expulsava demônios em nome de Belzebu. Certo, meus queridos? Então, a blasfêmia permanente é quando a pessoa
ela rejeita a mensagem do Evangelho. Quando ela rejeita ali a mensagem do Evangelho, e nesse período ele lança palavras contra o Espírito, na ignorância, né? E aí nesse período aí, se ele vier a morrer, ele está condenado, certo? Então essa é a diferença, tá? No entanto, aquela pessoa que blasfema contra o Espírito Santo na ignorância, por ter rejeitado ou por estar rejeitando a palavra, se ela se arrepender, ela volta novamente para o seio da comunhão, né, de Cristo, e volta novamente a receber a sua salvação. Porque está escrito que Deus ele não leva em consideração o tempo da ignorância, né? Então Deus ele vai ali analisar a situação e vai. Então Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, certo? Já a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de forma consciente de tudo o que ele viveu, estando na presença de Deus, colocando o nome do Senhor em vergonha, ignominia, como fala lá no livro de Hebreus, em vergonha publicamente. Então essa pessoa aí, ela está condenada automaticamente, ela já perde a salvação. E ela não sente mais nenhum, ela perde totalmente a sensibilidade da voz de Deus, da vontade de buscar a sua presença. Ela perde completamente a sensibilidade de estar na presença de Deus. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não procura ajuda. Ela simplesmente blasfemou, ela assume a responsabilidade dos perigos e da sentença que ela poderá receber. E é isso, entendeu, meus queridos? Então, essa é a diferença, né? A gente não pode confundir blasfêmia contra o Espírito Santo permanente como se fosse uma coisa que não tivesse volta, que não tivesse perdão. Não é bem assim. Quando eu trato a blasfêmia contra o Espírito Santo permanente como um pecado sério, grave, eu estou falando dentro do contexto da ignorância. Dentro do contexto de uma ignorância, certo? É diferente, certo? É diferente de uma pessoa que se apostatou da fé, que abandonou a fé e cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma pessoa na ignorância que comete blasfêmia contra o Espírito Santo e rejeita o Espírito, essa pessoa aí, ela ainda pode se arrepender. Ela tem chance de arrependimento. Ao contrário daquela pessoa que conheceu a verdade e não está mais ignorante, não está mais inocente, né? Nessa situação ela não está mais inocente, tá, meus queridos? Então essa é a diferença de quem blasfema contra o Espírito Santo de forma instantânea, né? Ali instantânea, conhecendo tendo conhecido ele, né? E da pessoa que blasfema contra o Espírito Santo na ignorância. Essa é a diferença. Então tá aí a resposta para você. Espero que eu pude te ajudar aí, né? Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo para que outras pessoas que têm essa dúvida também sejam abençoados.